Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? O quê? Sim, sim, sim. Rapaz, ele cabelo comprido, isso do lado esquerdo, sim, sim. A menina ruiva lá de cabelo curto, tranquilo, sim, sim. Pra você não vou nem perguntar, tá tudo bem aí também, né? Também. Hoje eu vou contar uma coisa insuportável, como todas as coisas da matemática ou são, mas esse é um assunto antigo, um assunto chato, que sempre, e vai ser sempre, a pedra no sapato para todo mundo. Quando eu falo que as coisas pioram, quando lá o quinto ano pergunta, vai piorar? Vai piorar, claro que piora. Quando o nono pergunta, vai piorar? Piora, mas para eles isso já é introduzido. Esse conceito já é introduzido lá no nono ano. Claro que quando você entra no ensino médio, as coisas, como diz uma menina do quinto, daqui para frente é só para trás. Então vamos aqui na pedra para contar algumas coisas. Hoje é um assunto complexo, então por favor, não pisque. Aqui na pedra 3210. Muito bem. Vou ficar no cantinho bem pouco, porque os senhores já me conhecem. Eu vou embora. Tchau. Olha, eu escolhi um tema hoje, dentre os milhões de temas insuportáveis, um que talvez seja o pior de todos. Chamado, olha que palavra bonitinha essa, função. Isso aqui é, como a gente brinca aí por aí, uma das coisas mais insuportáveis que apareceu na Terra. O troço chato, velho. O troço chato. A matemática A, que é a minha frente, vê isso aqui desde o segundo dia de aula. A gente não escapa desta fedorentice aqui. Mas o que é uma função, afinal? Por que recebe esse nome? Por que esta birutice aparece lá na física de novo? Só que lá é muito sutil. Lá não é muito... A palavra às vezes não é dita. O cara coloca uma formuleta lá e você que se vire. Então você tem que lembrar do que é função. Então, bem devagar aqui na pedra, vamos passar uma manhã ou tarde, sai daí, ou noite agradabilíssima. Vamos lá. Vem pra cá. Vem pra cá você. Sai. Show, 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 show. Vamos lá. Supondo que eu tenha dois conjuntos, chamados, obviamente, por total falta de criatividade, de A e B. Tenho dois conjuntos. Por enquanto, são conjuntos numéricos, já que é matemática, eu não posso relacionar, por exemplo, animais com cores e nem frutas com, por exemplo, números. Tem que ser número com número, certo? Número com número. Ou qualquer coisa que envolva número, qualquer grandeza numérica. O que é a função? Função é você dizer como é que o conjunto B é formado através dos elementos do conjunto A. Ou seja, qual é a lei de formação do conjunto B. Então, o que eu posso dizer? Bem devagar. Primeiro, olha a seta de onde sai e onde chega. Então, eu posso dizer que isso aqui é de A em B. Ou seja, os elementos de A eles será aplicada uma lei e eles transformar-se-ão nos elementos do conjunto B. Certo? Então, a pergunta é, o que é função, na verdade? É você descobrir como é que os elementos de A e B estão relacionados. Então, vamos pensar no seguinte. Temos alguns problemas com relação a isso. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui aquelas coisas que vocês conhecem. Vem aqui mais para cima. Algumas definições típicas de função. Isso é uma regra de função, não é algo extraterrestre, não é algo alienígena. Isso é a função que diz. Eu não posso, sob hipótese alguma, ter isso daqui, ó, um daqui chegando em vários daqui.
Isso, em hipótese alguma, eu posso ter. Por quê? Porque isso não caracteriza a função. Quando acontece isso em um par de conjuntos A e B, eu não posso dizer que isso aqui é uma função. Isto aqui é apenas uma relação de A em B. Certo? Uma relação de A em B. Então, isso daqui não é função. Então, já temos um problema. Para ser função, cada um de A tem que ter apenas um e B. Daí, a banca vos apresenta algo assim. A banca vos apresenta algo assim. Eles dizem assim, ó, considere os conjuntos A e B. Aqui tem 2, e aqui tem 3. A banca diz, olha, esse cara está ligado aqui, esse também está ligado aqui. E esses dois do outro lado estão sobrando. É função ou não é? Sim, é. Então, vamos lá bem devagar. Vou até ficar no canto para contar algumas coisas que eu julgo importantes para que nós compreendamos o que é função. Primeiro, do lado esquerdo, que por enquanto se chama A, não pode sobrar elemento. Então, se eu tenho 2, esses 2 têm que ter um amiguinho lá no B. Cada um deles tem que ter um amiguinho lá no B. Ok? Ok. E é o que acontece aqui. Cada um dos caras do A tem um amiguinho lá no B. Ah, mas sobrou do lado direito. Não tem problema, pode. Do lado direito, que é o B, daqui a pouco vai mudar de nome, mas não pode sobrar, tanto faz. Do lado direito, que é o B, lá do outro lado, pode sobrar gente sim. Mas veja que tem uma coisa engraçada. Eu tenho 2 elementos de A chegando no mesmo de B. Você falou que não podia. Não pode um do A chegar em vários do B. Agora eu posso ter vários do A chegando em um do B. Então, que fique bem claro, eu vou embora do canto para desenhar isso aqui para que o Brasil inteiro veja. Então, lembrando, vamos insistir nesta frase. O que não pode? O que não pode é isso aqui, ó. Sair do A, vários chegando no B. Eu não posso ter um elemento chegando em N. Agora, isso daqui é perfeitamente possível. 2 de A chegando no mesmo. Isto é função, sim. Por mais que sobre elemento aqui no B, não há problema. Então, nós temos algumas regras a serem seguidas. Primeira, não pode sobrar elemento em A. Essa é a primeira regra. Segundo, cada um do A tem que ter um do B. Ah, mas esse A e esse A tem o mesmo do B. Não interessa. Se você olhar a partir desse cara, só tem um. Se você olhar a partir de cara, só tem um. Não interessa que é o mesmo. Então pode. E outra coisa, pode, mas não é obrigatório, sobrar elemento do B. Claro para todo mundo. Então o que é a função? Precisamos descobrir quem é esta lei que faz com que os elementos de A transformem-se nos elementos de B. Então vamos dar um exemplo aqui bem bobo, bem simples, para que todos compreendam. Imagine que eu tenha 2 conjuntos, pegando números assim, por exemplo, -2, 2 e 0. E aqui eu tenho 4 e 0. Vamos supor que eu tenho uma ligação do -2 com o 4, do 2 também com o 4 e do 0 com o 0. Então, primeira coisa, vamos ver. No lado esquerdo não sobrou ninguém. Ótimo. Primeira regra cumprida. Segunda regra, cada um do lado esquerdo tem apenas um do lado direito. Verdade. Embora esses dois tenham o mesmo, mas eu só tenho um, olhando daqui. Então, mais uma regra cumprida. Olha, eu disse que podia sobrar gente do lado direito. Não sobrou, ok, não tem problema, pode não sobrar também. Só que atenção, Brasil, a partir de agora as coisas vão mudar de nome. O que era A para nós, chama-se agora X. O que era B, chama-se agora Y. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma função de X em Y. Eu tenho uma função de X em Y. Olhe bem a seta de onde sai. Sai do X e chega no Y. A pergunta é, qual é a lei que faz com que esses números do X
transforme-se em número do y. Então, olha que bonitinho. Se você olhar bem, menos 2 ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado também dá 4. E 0 ao quadrado dá 0. Então, o que eu posso dizer? Que o y é o x ao quadrado. Certo? Muito bem. Só que atenção, agora vem a parte, eu não sei se é a parte boa, porque parte boa nunca tem nesta matéria. Nós descobrimos qual é a lei, qual é a regra, quando eu falo a lei de formação do y. Cuidem, porque a outra forma de você representar isso é assim, f de x é x ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, este cara é o cara que varia, então a f é do x. É uma função de x, x ao quadrado. Ou seja, eu pego os elementos daqui, elevo ao quadrado e com isso eu monto o conjunto y. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado também dá 4. 0 ao quadrado dá 0. Então a nossa regra de formação, ou a nossa lei, ou a nossa função, como queira, é x ao quadrado. É f de x igual a x ao quadrado. Lembrem que a letrinha que está aqui dentro é a mesma que está aqui. Aqui, até o ensino médio, você vê função de uma variável só. Lá no ensino superior, você vai ver uma coisa biruta chamada função de duas variáveis ou de três. Os caras dizem, função de x e y será x ao quadrado y mais 2xy ao quadrado. Veja que agora eu tenho duas variáveis. Não é mais y é função de x. Agora eu tenho uma função de duas letras. Eu poderia muito bem chamar isso aqui de z. Z é uma função de x e y. Então veja, agora eu tenho duas variáveis para me preocupar. Eu tenho o x, que está aqui em amarelo, e eu tenho o y, que está aqui em verde. Certo? Eu poderia ter muito bem função de 3 variáveis, ou de 5, ou de 7. Então lembrem, o que é função para nós? É você ter um valor, neste caso aqui, o z, dependendo de outros valores, nesse caso x e y. Claro para todo mundo? Olha que coisa engraçadinha. Lá na física, você vê assim. V igual a V0 mais AT. Certo? Que é aquela bobagem que vocês falam da AT quadrado sobre 2, é isso? Vamos ver. Então, agora eu vou dizer uma frase. Tem a forma que vocês dizem do sorvete, né? S igual a ST0 mais VT. Todo mundo chama de sorvete, mas as pessoas não sabem o que é o S0, nem o V, nem o T. Vamos lá, devagar. Se você tem dúvida de como as fórmulas, quem é quem, como é que elas funcionam, eu vou sugerir aquilo de novo. Quem é S? Bom, S é em metro ou quilômetro, seja lá o que for. S0 também está em metro. Quem é velocidade? Metro por segundo. Quem é tempo? Segundo. Estão aqui as unidades. Olha o que acontece. Segundo vai embora com segundo. Eu tenho realmente, metro vai ser metro mais metro. Então realmente funciona. Vamos ver no caso do V. Quem é a velocidade? Metro por segundo. Quem é o V0? Metro por segundo. Claro, podia ser quilômetro por hora também. Quem é a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração. Quem é o tempo? Segundo. Olha que engraçadinho. Segundo vai embora com esse quadrado aqui. Então eu tenho metro por segundo igual a metro por segundo mais metro por segundo. Matou a questão. Então, eu vou dizer uma frase para os senhores. Quando você usa isso daqui, ou isso daqui, nós estamos usando, na verdade, uma função aí de duas variáveis. S, na verdade, é função de velocidade e tempo. E, claro, é inicial também. Lembre que toda unidade que tem o zero embaixo é inicial. Né? Então, o V igual a V0 porque é a velocidade inicial. Se ela for zero, se ela for nula, ela não vai incomodar a gente aqui. Então, faz de conta que ela não está aqui. Pronto. O que
que eu tenho? S igual a VT. Espaço é velocidade vezes tempo, como deveria ser, já que velocidade... Eu vou colocar vetorial, senão as pessoas vão reclamar. Ah, porque falta o vetor. Quem é velocidade? Variação de espaço pela variação de tempo. Eu posso muito bem chamar o x de S. Então, quem é variação de espaço? Velocidade vezes tempo, como está aqui. Então, o que eu posso dizer? Olha que coisa bonitinha. O nosso espaço será função de duas variáveis, velocidade e tempo. Certo? Então, quando você aplica essas coisas, na verdade, nunca, em lugar nenhum da Terra, aliás, nem em planeta outro qualquer, as pessoas darão, das três, darão uma só, as pessoas darão duas. Ou seja, ou no caso das quatro, envolvendo o S0, S igual a S0 mais VT. A pessoa quer o S, então ela vai te dar o S0, vai te dar o V e vai te dar o T. Ou a pessoa quer o T, então ela vai te dar o S, o S0 e o V. Ou seja, das quatro, ela te dá três. Das três, ela te dá duas. Nunca, aqui no ensino médio, você vai ter que se preocupar com as duas variáveis. Ou seja, S igual a S0, ou seja, quem é o espaço percorrido? Espaço inicial, que era 10, agora você se vire aí com a velocidade e o tempo. Não, né, velho? Não. Mas entendeu o que é função? Se eu tenho algo que varia, isso vai fazer com que o todo varie. Ou seja, o S final, que é o S0 mais VT, vai ser calculado em função do S0, em função da velocidade e em função do tempo. Claro para todo mundo? Muito bem. Então veja, quando você faz essas coisas todas, fica claro, ou deveria ficar, né, qual é a aplicação de função. Então, o que a matemática diz? Nós temos aí alguns tipos de função, eu não quero entrar nesse aspecto, senão a gente vai ficar aqui 8 horas e meia, mas uma das coisas que a banca diz, eu até falei isso essa semana. Nossa, o que eu escrevi aqui, velho? Sei. Eu até contei isso essa semana. Uma das coisas bacanas lá da física, por exemplo, é o lançamento de projétil. Você sabe que o lançamento de projétil é uma parabólica com a boca para baixo. E, invariavelmente, aqui está o eixo H e aqui está o eixo T. Ou seja, no lugar do X tem tempo. No lugar do Y tem altura. Por isso que a banca chama isso de equação horária. A banca diz H de T, ou seja, a altura em função... Fazer um troço, diretor, fazer um troço decente aqui, velho. Altura em função do tempo será, por exemplo, menos 0,3x ao quadrado. Opa, aqui x, se aqui é t, né? O cabeça de bagre. O cara fala um troço, velho, e daí escreve outro. Mais 10t. Lembrando, se aqui dentro tem um t, vai ter que ter t em algum lugar. Veja que é uma equação de segundo grau que não tem o c. Tem o a. Aqui está o a. A é menos 0,3, por isso que a concavidade está para baixo. O b é 10, mas o c é 0. O c é 0. Isso quer dizer que eu parto realmente do tempo zero, por uma questão óbvia. Eu não tenho como lançar um projétil, ou um foguete, ou uma bola, ou seja lá o que for, ou um coco, ou um abacate, ou uma formiga, começando no tempo menos 5. Não tem como voltar ao passado. Não tem como, velho. Então, em equações horárias, o tempo inicial é 0. Se o tempo inicial é 0, é porque o c da equação horária também é 0. Sempre vai ser c. Então, agora que vem uma parte biruta. Eu contei 839 vezes na sala e vou contar aqui de novo. Primeiro vamos fazer só um paralelo de algumas coisas aqui. Se a banca perguntar para você, ei, quanto é que é a altura máxima? Bom, se eu preciso da altura máxima, isso, é bem essa ferramenta. Se eu preciso da altura máxima, eu preciso deste valor aqui, ó. Sai daí. Este cara aqui. Isso para nós será a altura máxima.
A mesa, quando começa esse horário, a mesa fica engraçada. Então, quem é a altura máxima? Este cara aqui, ó. Isso aqui é a altura máxima. Se a banca perguntar quando isso acontece, eu tenho que calcular o T, ou seja, o X, quando isso acontece. Então lembrem, eu vou insistir em algumas frases. Quando a banca fala na equação horária, geralmente h de t, porque a altura em função do tempo é menos alguma coisa t quadrado mais um número qualquer vezes t. A banca pode muito bem perguntar qual foi a altura máxima, ou seja, quem é este valor aqui, altura máxima. Ou perguntar quando acontece isso, em que tempo acontece a altura máxima. Deus tem que usar o cálculo do vértice, uma coisa aqui, né, mais específica. Mas lembrem que, invariavelmente, o que nós temos é função. Nesse caso, chamada de função horária, porque o eixo x tem o tempo como fixo. Fixo no sentido de ele está lá, né? Ele é fixo porque é ele quem vai determinar como é que a equação se comporta, mas ele está no eixo x. Fixo não, desculpem, está no eixo x. E a altura vai ser calculada em função dele, certo? Tem algumas coisas engraçadinhas, mas não muito. Eu quero só retomar uma ideia que eu falei nesses últimos dias sobre você usar a regra de 3. Então, eu vou contar uma frase aqui de novo, mais uma vez, para não dizer que eu não conto as coisas. Regra de 3 eu só posso usar quando o comportamento das coisas envolvidas for esse. Ou seja, eu só posso usar a regra de 3 se A sobre B for igual a C sobre D. Ou seja, quando existe uma relação de diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ou seja, tem que ser uma relação chamada relação linear. Nunca, em tempo algum, eu vou poder usar regra de 3 numa equação assim, numa função exponencial. E muito menos no seno, né, velho? Eu nunca vou poder usar um troço assim. Então, cuidem, não vá passar vergonha. Regra de 3 só se usa no caso das relações lineares, conhecidas por aí, por vocês, como ax mais b. Certo? É uma relação linear, ou seja, isto aqui está elevado à primeira, então realmente é uma equação chamada equação de primeiro grau. Isso, a equação de primeiro grau vai garantir isso aqui, ó, que eu tenha algo diretamente ou inversamente proporcional. Então eu vou insistir mais uma vez na fórmula da velocidade. Esta fórmula ajuda bastante a gente a entender algumas coisas. Quem é velocidade? Espaço pelo tempo. Mas olhem que coincidência. Se eu for usar a lei de Ohm, é a mesma ideia, ó. Resistência igual a tensão elétrica por corrente. Então, olha que engraçadinho. Bem devagar. Se eu aumentar a velocidade... Por que eu troço torto? Se eu aumentar a velocidade, o tempo que eu demoro para percorrer o mesmo espaço diminui, na mesma proporção. Se eu aumentar a corrente em cima de um resistor, a resistência dele diminui, na mesma proporção. Claro para todo mundo? Ou seja, proporcional. Eu posso ter certeza que esse comportamento é de uma função linear. Agora veja o que acontece. O seu amigo Coulomb e o seu amigo Newton, os dois fizeram uma equação exatamente igual. Os caras dizem assim, a força de interação entre ou dois planetas ou duas cargas elétricas, tanto faz, é uma constante K. Se for carga elétrica, você usa lá o valor da carga elétrica. Se for entre planetas, a aceleração da gravidade. Massa 1 vezes massa 2 sobre o quadrado da distância. Pelo amor dos meus filhinhos, velho. Não vá passar vergonha. Esta relação nunca foi e nunca será linear. Por quê? Se a distância diminuir, a força irá aumentar 4 vezes. Se a força diminuir pela metade, se a distância diminuir pela metade, a força irá aumentar 4 vezes. Por quê? Porque está ao quadrado, filhinho. Está ao quadrado. Então eu não posso usar a regra de 3 nisso. Claro para todos? Que fique bem claro para todo mundo esse troço. O que eu posso dizer? Então, cada vez que você tem grandezas
envolvidas, pode ser velocidade, espaço e tempo, ou resistência, tensão elétrica e corrente, ou força, uma constante qualquer, massa e distância, estabeleça uma relação entre elas. O Enem tem algumas manias de dizer assim, eu vou inventar um negócio aqui na hora, não é exatamente este número nem este valor, mas a banca diz assim, considere uma viga de madeira. Bom, viga de madeira é algo assim, ela é mais comprida do que larga. É uma viga. Não é uma chapa de madeira, é uma viga. Ou seja, ela é mais comprida, ela tem mais comprimento, certo? Do que largura. Porque o mesmo... O cara faz comprimento com L e largura também, né? Largura, width. E tem espessura também, que é isso daqui. Então isso é uma viga. É uma régua um pouquinho mais grossa, sabe? Uma régua um pouquinho mais grossa. Ela tem mais comprimento do que largura. O que a banca diz? Considere que a força suportável por esta viga, ou seja, se eu colocar alguma coisa aqui. Considere que a força suportada por essa viga é diretamente proporcional ao comprimento. Então, a força suportada, se é diretamente, vai em cima também. Ou seja, se a força está aqui, o comprimento vai em cima também. Ela é inversamente proporcional à espessura ao quadrado, então você coloca E ao quadrado. E é também diretamente proporcional à largura desta viga. Então, se é diretamente, vai em cima. Claro para todo mundo. Então, o que você tem que fazer quando você escuta coisas assim? Você tem que ou ler coisas assim. Escutar não é o caso, né? A frase é, veja o que a banca pede. Então eu vou pintar em amarelo quem é que é diretamente proporcional. Este cara e este cara. São diretamente proporcionais ao F. Agora, este cara aqui, ó, é inversamente proporcional ao quadrado, o que é pior, hein? Ou seja, se a espessura diminui pela metade, a força seria o quádruplo, o que é uma bobagem, né? Isso aqui não se aplica na vida real, porque se a espessura diminuir, eu vou ter menos força. Mas eu só fiz aí uma fórmula qualquer para você poder entender. Então, cuidem. Força, comprimento e largura são todos diretamente proporcionais entre si. Agora, força e espessura, além de serem inversamente proporcionais, tem a questão do quadrado lá embaixo. Certo? Então, olhe quantas variáveis eu teria aqui. O que eu poderia escrever? Eu posso dizer que a força suportada será a função do comprimento, da largura e da espessura. Eu tenho 3 variáveis disponíveis. Claro que a banca vai te dar dessas 4. Por que tem 4? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Dessas 4, a banca te dá 3. Como daria aqui também, ó. Certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Claro que a banca vai te dar 4 delas, vai pedir a outra. Claro para todo mundo? Muito bem. Onde está a grande briga? Bom, a grande briga está aqui. Quando você tem conceitos sobre o que pode e o que não pode. Em que sentido? Colocar valores. Então, aqui não é mais A e B, agora que a gente já cresceu, agora é X e Y. Os valores possíveis de X são chamados de domínio da função. Os valores possíveis de Y são chamados de contradomínio da função. Mas os valores que efetivamente vêm lá do X e se ligam com alguém do Y, esses são chamados de imagem. Então vamos lá. Vamos fazer algumas figurinhas aqui para que nós entendamos. Olha que bonitinho, que uma matemática maravilhosa. Este cara vem para cá, este também vem para cá, isso pode, e esse vem para cá. Então, olha que coisa de gente biruta, para você poder entender. Quem é contradomínio? Todos esses pontos. O contradomínio é todo mundo, mas quem é imagem? Só esses 3. Por quê? Porque eles têm um amiguinho lá no X. Esses 2 aqui não têm amiguinho. Fazem parte do contradomínio.
Então eu só vou tirar esse contralumínio daqui, porque senão as pessoas vão achar que eles são contralumínio. Não, contralumínio é o y inteiro. E a imagem são esses três. Claro para todo mundo? Então lembrando, domínio são os valores de x. O que eu tenho lá, ou os que são possíveis, caso a banca não descreva através do diagrama de Venn-Euler. Contradomínio são os possíveis de y. Agora, imagens são aqueles que efetivamente são os valores. Então, a pergunta da banca, ou pode ser de uma prova qualquer, ou na escola, ou por aí nos concursos públicos, é a seguinte. Dada a função y igual a f de x, como sendo x mais 2. Quem é o domínio? Bom, o domínio é qualquer valor. Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro. Claro, o que quiser é meio relativo, né? O que quiser em termos de número. Eu não posso colocar, por exemplo, pata de cachorro, nem orelha de cobra, nem dente de borboleta, nem a cor verde. O que eu posso colocar é número, mas não há restrição. Por quê? Qualquer número que eu coloque aqui, no final vai ser ele mais 2. Ou seja, eu posso colocar o que eu quiser. Então eu posso dizer que nesta função o domínio será o conjunto dos reais e a imagem também. Certo? Vamos fazer uma imagem direito aqui, tia. A imagem também. Por isso que as bancas dizem, considere a função de R em R. Ou seja, tanto o domínio quanto a imagem são formados pelo conjunto dos reais. Eu posso colocar qualquer coisa. Isto não é verdade sempre. Por exemplo, se y não. Agora fazer o seguinte. Vamos descobrir que há outras letras no mundo. Se pare com o negócio de x, y, você não está na terceira série. Velho. Vamos colocar a letrinha de gente. Vou colocar em homenagem a Mateuzinho, que gosta disso. Imagine que eu tenho lambda, que é uma letra grega, vai ser função de psi, que é outra letra. Cara, é exatamente a mesma ideia. Só mudou a letra. Não vai dizer que você não sabe fazer com x, só sabe fazer com x, porque isso não... Cara, letra é letra, não interessa. Imagine que eu tenha aqui psi ao quadrado menos 2 psi. Quem é o domínio? Cara, qualquer coisa. O que eu colocar aqui está louco de bom. Mesmo que eu coloque número negativo, ele vai ser elevado ao quadrado. E aqui vai ser 2 vezes ele. Então, de novo, é uma função que atua dos reais nos reais, certo? Cuidem agora. E aí que a banca faz você chorar. Considere a função. Vamos mudar agora de letra de novo. Vamos pegar μ. Vai ser função de ρ. Só letra grega bonita. μ é função de ρ. E você tem que é raiz de ρ mais 1. Eu vou contar uma frase aqui no canto. Quando eu falo em sala que algumas bancas cobram outras letrinhas além do x e do y, as pessoas não acreditam. Ano passado teve a prova da SPSEX, Escola Superior de Preparatória de Cadetes do Exército. Os caras encheram de função com um monte de letra grega. Pena que eu não estava lá fisicamente vendo os alunos fazerem prova, mas eu queria olhar para cara de cada um e dizer assim, eu avisei. Cara, letra é letra. Se você não gosta do ρ ou do mi, substitui por x e y, velho. Agora, tenha bom senso. Eu vou dizer uma coisa bacana. Quando é sistema de equações, por exemplo. Maria comprou um livro e um caderno. Cara, chame o livro de L e caderno de C. Não vai chamar de x e y, você não sabe quem é quem depois. Então, bom senso. João tinha 17 galinhas e 14 patos. Cara, G de galinha, P de pato. Senão você não vai lembrar na hora de resolver o sistema quem é quem. Ah, eu achei X. Cara, e agora X é galinha ou é pato? Então, por favor, bom senso. Eu vou embora do canto. Tchau. Bom, mi é função de ρ, conhecido como raiz de ρ mais 1. Ah, eu não gosto dessa letra. Tá bom, vamos colocar y igual a f de x como sendo raiz de x mais 1. Tá bom para você? Você não chora. Você não chora. Nós temos um problema aqui. Cada vez que você tem este V com a perna comprida, conhecido como raiz, nós temos alguns problemas com relação à raiz quadrada.
Como é que eu sei que é quadrada? O senhor está vendo algum número em cima? Não. Então, se não tem número nenhum, é porque é 2. Se é 2, é porque é raiz quadrada. O que a matemática nos diz como regra? Raiz quadrada não existe de negativo. Então, obrigatoriamente, esse negócio aqui tem que ser maior ou igual a zero. Atenção, Brasil, maior ou igual a zero. Por quê? Porque a raiz de zero é zero, filhinho. Ah, é verdade. Então, tem uma coisa chamada, olha que frase bonita, condição de existência. Esse negócio aqui embaixo da raiz só vai existir se x mais 1 for maior ou igual a zero. Por quê? Porque o argumento de uma raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero. Daqui você tira que o x fedorento tem que ser maior ou igual a menos 1. Se você colocar o x sendo menos 1, fica menos 1 mais 1, 0, raiz de 0 é 0, ok. Se eu colocar 0, 0 mais 1 é 1, raiz de 1 é 1 mesmo. Agora, se eu colocar menos 2 mais 1 dá menos 1. E raiz quadrada de menos 1 é i. Ah, é verdade. Então, cuidem com essas coisas, por favor. Então, se a banca vos perguntar, ei, cabeça de bagre, quem é o domínio? O domínio desta função será todos os reais, x pertence aos reais, tal que o x seja obrigatoriamente maior que menos 1. Certo? Se você quiser desenhar isso lá na reta suporte, o senhor poderá fazê-lo também. Maior ou igual a menos 1. Vamos desenhar aqui maior ou igual a menos 1. O menos 1 fedorento está aqui. Qualquer coisa maior ou igual a ele. O igual já está lá porque a bolinha está fechada. Certo? Ou a terceira maneira, já que ele é fechado no menos 1. Por que fechado? Aqui, filhinho, tem um igual. Ah, é verdade. Se fecha no menos 1 e deixa aberto no infinito. Por quê? Porque no infinito é sempre aberto, meu filho. Lembre que isso pode representar assim, né, com parêntese para dizer que está aberto, ou realmente o colchete virado de costas. Então lembrem, a ideia é, o que é função? É você ter uma variável sendo calculada, desculpem a redundância, em função da outra. Isso quer dizer o seguinte, se esse x variar, esse y varia também. Sempre vai variar? Não, filhinho, porque se o y for 7, agora vou fazer uma pergunta para os senhores, pergunta bem simples. O senhor está vendo alguma letra depois do 7? Tem alguma letra lá? Não. Então, o y vai ser 7 sempre. Função constante. Não é função de x, não é função de mi, não é função de rho, não é função de lambda, não é função de coisa nenhuma. Ele é 7 sempre. Nasceu 7, vai ser 7 ad eternum. Claro para todo mundo? Então lembrem, só será função se depois de um valor chamado coeficiente tiver uma letrinha. Ou seja, se essa letrinha varia, toda a função varia. Então, o que é a função, na verdade? Eu tenho dois conjuntos, o x, ou seja lá o que for, mi, lambda, não interessa. Eu tenho alguns números aqui. Esses números do lado direito, que serão o y ou qualquer outra letra, esses caras irão receber estes valores passando pela função, pela lei, e chegando aqui. Então, eu tenho um conjunto x, 1, 2 e 3. Eu aplico a função chamada x ao quadrado. O 1 ao quadrado vira 1, 2 ao quadrado vira 4, 3 ao quadrado vira 9. O inverso também funciona. Se para ir eu elevo ao quadrado, para olhar ao contrário é raiz quadrada. Só que cuidem, eu vou entrar em função inversa lá na frente. Então, por enquanto, o que é, diretor? O que é agora de novo? Por que você não vem aqui, velho? Você não senta aqui e vem gravar também? É, sim, exatamente isso. O cara fica reclamando. Por que você não fala isso? Vem você falar aqui, velho. Senta aqui e vem falar para ver se é bom. Tranquilo por enquanto? Tudo bem. Eu vou embora do canto. Vamos para a câmera, considerações finais. Afinal, falamos já durante 6 meses. Vou e volto. Ah, quem é que inventa isso? Cara, você está na quietude do celular, está lá tranquilo. Que horas são, diretor? 3h25 da manhã. 3h25 da manhã,
Estamos gravando e você assistindo, sei lá que horas, meio-dia para as 4, 5h60, não sei, está assistindo alguma hora. Daí eu venho falar aqui em função e rho e mi e lambda. Cara, letra é letra, velho. Mas entendeu qual é o conceito por trás de função? Tô bem. Mais alguma coisa, senhor diretor? Do que o senhor vai reclamar agora? Tá bom. Amanhã. Quando ele fala amanhã é muito relativo. Porque amanhã pode ser realmente amanhã, ou daqui a 15 minutos, ou daqui a 6 meses e meio. Lembre que esta questão online é totalmente atemporal. Por isso que eu não digo, agora são 3h15 da manhã do dia tal. Cara, não interessa, são 3h15 da manhã e são 3h15 da manhã. Podia muito bem ser 3 da tarde, ou 10 da noite, de um domingo chuvoso, ou de uma quarta-feira fria. Pronto? Posso? Tá, então tá bom. Eu vou, e como sempre eu volto, mas a frase é, tem dúvida, escreva. Tem vergonha de escrever no comentário para não se expor? Mande sinal de fumaça, mande via Instagram, mande via WhatsApp, mande via pombo correio, tambor, o que tiver disponível. Certo? Tudo bem. Tem que dar tchau para ele. Então tchau, boa noite, senhor diretor. Até amanhã. Amanhã. E para vocês também, bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer coisa gritem. Grande abraço. Fui!